Oi, 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 pessoas! Chegando para mais um dedinho de prosa, que seja uma prosa proveitosa. Se aproxegue e vamos que vamos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja me vendo, me ouvindo. E amém a todas as saudações, beleza? Não juntei as mãos porque eu estou segurando o celular, gente, acredita? Estou segurando o celular. Acabei de lidar lá fora, aí almocei, aí estou aqui descansando um pouco, vendo televisão, aí já estava assistindo um vídeo, de novo, do Caio Fábio, que a Eva mandou para mim, sobre as pessoas que querem ser animais, né? Muito bom o vídeo, recomendo. E assisti também o do Panzarini sobre o irmão Paulinho, né? Que tiraram, né, ele da... Tiraram, como que eu vou chamar? Não é que tiraram, né? Aposentaram, seria a palavra correta. Então, gostei muito do posicionamento dele, achei lúcido, né? Bacana, sem aquele envolvimento, né? As pessoas estão sabendo se posicionar. Eu gosto muito das análises dele, embora, é o que eu sempre falo, não concordo 100%, mas eu gosto muito. E me pareceu bastante sensato, né? Então, eu queria dizer que congreguei muito no Paulista, já fiz vídeo aqui a respeito do irmão Paulinho do Paulista, que me custou um vídeo do digníssimo superastro da crítica, né? Que me fez um vídeo que distorceu totalmente o que eu falei, falou até que eu estava... Bom, foi coisa muito antiga, mas foi assim, muito... Na época, as pessoas ficaram muito chocadas. Hoje já foi, né? Todo mundo já esqueceu. Que bom, né? Que tudo passa debaixo do sol. E tudo é vaidade. E ele fez um vídeo me atacando muito, 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 porque eu estava elogiando e defendendo, né? Defendendo não, estava dando a minha opinião sobre aquela parte que houve um problema, que ele estava vendo uma revista pornográfica, né? O irmão Paulinho, e teria saído sangue, molhado as páginas da revista. E eu, né, fui dar a minha opinião e ele entendeu tudo errado, fez um vídeo, mas tudo bem, né? Tudo passa. Então hoje, congreguei muito lá, muito, muito, a gente atravessada, nessa Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, e para chegarmos ali, foram cultos inesquecíveis, isso 20 anos atrás, né? Já fiz inclusive um vídeo sobre uma noite de testemunhos que eu ouvi ali, quão edificante foi para a igreja, né? Mas tudo passa nessa vida. E eu concordo plenamente com o Panzarini, não sei o comentário das outras pessoas, ouvi também a Laurinda, né? Parece que a Laurinda não gostou.
E cada um é cada um, né? Como diz o outro, cada igual com seu igual. Eu acho certo, sim, né? Que ele tenha, eu não sei se aposentado, se sem, não sei como chamar, tá? Mas eu acho que tem hora que a gente mesmo, próprio irmão Paulinho, deveria reconhecer que é a hora de pendurar as chuteiras. A gente observa isso em todos os setores, né, da vida humana, sobretudo nos lugares onde há poder, visibilidade, o quão difícil é para as pessoas entenderem essa parte. Vejam, na política, na vida artística, as pessoas já não têm mais aquele brilho, aquela eloquência, aquela lucidez, né? Uns vão até de cadeira de rodas, né? Se apresentam sentados na cadeira de roda. Gente, já teve o tempo, há tempo para todas as coisas debaixo do sol, né? Já teve a sua época, você já brilhou, né? Já houve holofotes, palmas, né? Os louros da vitória. Então é preciso, né? A política, eu não digo se afastar totalmente, né? Vez em quando, né? Fazer uma aparição, né? No caso do irmão, pode até atender um culto, né? Fazer, como é que pregar uma palavra, mas eu acredito sim que é preciso dar lugar ao novo. É preciso sim não se afastar, ficar ali na retaguarda, né? Aconselhando quando solicitado, se precisar, né, de conselhos, porque hoje as coisas estão tão difíceis, né? Vocês já repararam que hoje a coisa tá tão gozada que, né? Não precisa nem tornar a falar, né? Os bebês, as pessoas querendo virar animais, o certo virando, o errado virando o certo, né? Então, hoje em dia é tão comum ficar ouvindo, ai, porque não existe o certo e o errado. Como assim? Claro que existe o certo e o errado. Em todos os setores também da vida humana. Existe o certo e existe o errado. Ah, mas eu não ligo, pode falar de mim quanto quiser, pode, sabe? Então, tá nesse nível. Ninguém tá nem aí para a opinião de ninguém, né? Cada um faz o que acha melhor, o que vem na cabeça, né? E é por isso que o mundo tá, né? Capotando, capotando, capotando. Por quê? Porque precisa, sim, de haver uma disciplina, de haver um certo respeito. Eu ouvi já estou misturando os assuntos, mas eu não vou perder as pontas não, tá? Segura aí, segura aí. Eu estava vendo um debate também a respeito das celebridades instantâneas, né? Dos influencers. Dessa moçada, né? Tanto rapazes como moças, que estão ficando milionários, trilhardários, né? MCs. E vocês vejam, eles mesmo milionários, comprando carrões, né? Mansões, eles não têm disciplina. Então, nesse debate tinha uma pessoa, e eu não guardei o nome, tá? E ele estava falando que o que está faltando, né? O que está faltando para a humanidade é exatamente tudo isso que nós estamos vendo. As pessoas, ele falou uma palavra tão bonita, vixe, agora deu um branco, né? Nobreza é a palavra, está faltando nobreza. Eu lembro desta palavra, inclusive tinha até uma música, né, do Nelson Gonçalves que falava sobre a nobreza das pessoas, né?
o quanto as pessoas não queriam ser achincalhadas, avacalhadas, né? Constrangidas. Então elas tinham um certo recato, uma certa, não nobreza, né? Dos reis e das rainhas, mas a sua nobreza interior, do seu, para resguardar a sua pessoa, né? Então o que está faltando hoje, né, o que nós estávamos observando nos MCs e nos novos milionários, é esta certa nobreza. Eles não tinham nada e eles eram pessoas que não tinham fama, não tinham dinheiro. Agora eles têm fama, eles têm dinheiro e agora eles acham no direito de chutar pau da barraca, de desrespeitar as autoridades, né? Não viu um MC aí que foi se apresentar e entrou com a sua máquina, né, o seu carro, e foi fazer lá uma apresentação, uma exibição, né? Porque eles precisam se exibir, né? E arrebentou com o gramado todo. Porque não basta ser rico, não basta ganhar dinheiro, não basta ostentar, né, os milhões. Não basta isso, eles precisam toda hora chocar, né? Podiam, né, mudar. Olha, agora eu tenho que ter uma certa postura, né? Não cuspir no prato que comeu, não ligar mais da onde veio, renegar a sua origem. Mas ter uma certa compostura, inclusive para passar para, né, os que ainda lá estão. Agora não, eles estão num lugar de poder, num lugar de destaque, e eles acham, né, dando mau exemplo. E a galerinha deles, os fãs, os admiradores, né, vão ao delírio, né, vão ao delírio. E por aí vai, né. Então, por isso que tá essa esculhambação, né, então falta refino, falta nobreza de alma, de sentimentos, de comportamento das pessoas, né? Então, voltando lá, e falta também simancol para algumas pessoas, né? Ah, não, porque eu sou o cara, eu fui brilhante, eu sou presidente, eu sou deputado, eu sou um cantor, eu sou um CEO, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E eu quero que todo mundo me respeita e não vê que o mundo ao redor mudou, que as coisas mudaram, que o seu linguajar, que as suas atitudes já não estão mais, né, combinando com a atualidade, né, com o que está acontecendo. Então eu acho sim, inclusive que devia ser, né, eu sou idosa, eu posso falar isso de cadeira, né? A gente já percebe que muitas vezes nós, né, falada da nossa época, nós tínhamos como exemplo quem? Nossos pais, nossos avós, nossos professores, nossos superiores, né, a nós. Hoje não, hoje ninguém quer ter parâmetro de nada, quer ele ser, eu sou eu, o resto é, né, ele. Então, eu acho sim que foi uma boa hora, que né, eu não sei se sentaram, acho que não, né, nem tiraram a liberdade, mas afastaram o irmão Paulinho, né. Congreguei muito lá, gostava sobretudo daquele silêncio, daquele culto, sabe? Daquele silêncio, daquele povo educado, né? Como eu vi também o dia que fui na Presbiteriana, lá em Pinheiros, né? É outro nível, não precisa de barulho, de pular, de gritar, para demonstrar que, ai, Deus está me visitando. Vocês já repararam que é 1% só que é visitado na igreja, que pulam, que falam em línguas, que fazem aquela baderna, chamam aquilo de Espírito Santo? Né? Eu tenho até medo às vezes,
que aquilo fica até sem controle, né? Mas é outro papo. Então, com todo respeito, meu querido irmão Paulinho, eu já falei para vocês, já fiz vídeo também lá atrásão, que uma tarde eu liguei para ele, nova ainda de batizada, e eu não me conformava com as coisas que estavam acontecendo aqui. Já fiz vídeo, né, das irmãs que trabalhavam, que precisavam de usar calça comprida no trabalho e eram desprezadas e não podiam, e aquelas ignorâncias todas, né, que agora já está mudando. E eu liguei para ele e ficamos, eu pensei só de fazer uma pergunta, mas foi um papo tão gostoso, nós conversamos muito, ele não perguntou, não questionou de que cidade eu estava falando, quem era o meu presbítero, só falou uma coisa, a irmã deve ser do interior, né? Aí é outro, né? Então, eu gostava de congregar lá. Você sentia aquele culto, aquele silêncio, aquela ordem, aquela disciplina. Você podia prestar atenção. Não é que nem, né, tem igreja por aí, ele começa a falar que vai ler a palavra tal, já começa a manifestação. E fala a Deus, e glória a Deus. E aí ele começa a dissertação da palavra e aquele barulho, e aquela, sabe? Eles chamam isso, né, de Espírito Santo. Então, cada um. E 16 minutos, e eu lembro a última vez que eu congreguei lá, no Paulista, e veio uma palavra muito linda, e aquilo sim foi uma manifestação do Espírito Santo. E eu não lembro a palavra que foi lida, mas eu lembro que a dissertação, o irmão falou assim, ele, né, o Paulinho, irmã, você entrou aqui hoje. Eu já fiz vídeo lá, quem me acompanha desde o começo vai lembrar. Você entrou aqui hoje e você não aguenta mais. E você está pensando seriamente em fazer uma reunião, chamar seus filhos e se separar do seu marido, das coisas que ele anda aprontando com você. Aquelas coisas que a gente já sabe, né? Infidelidade, avarento. Na frente dos outros eram, né, aquele irmão, né, maravilhoso, mas dentro, né, matava com a unha, né, que tá cheio, né? E ele falava assim, não faça isso não, irmã. Não vai precisar de você pôr a tua mão para que depois você ainda se sinta culpada, porque os filhos têm nele, né, uma referência, admiram esse pai. Não vai precisar, não. E para você saber que eu estou falando com você, olha só, gente, que coisa linda. Para você saber que eu estou falando com você, ele estava se arrumando para ir para o culto e te ameaçou com uma cinta. E a irmã, né, na galeria, estava na galeria. E a irmã, claro, manifestou a igreja todinha, né? Por certo era ela. Não põe a tua mão não, irmã. Não põe a tua mão. Minha é esta guerra e esta batalha. Foi muito bonito e logo após teve o testemunho. E também foi um testemunho lindo, 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 inesquecível. Também já contei aqui, lá atrásão, de um jovem rapaz que foi pro mundão, aquelas coisas de sempre, recitava os salmos, era da reunião da mocidade, e havia abandonado as coisas do mundo e foi pro mundão, foi viver a vida dele. E ele havia se ajuntado, né, com uma moça.
Ele se apaixonou terrivelmente por essa moça e foi uma paixão avassaladora. Ele deixou a igreja, ele deixou a casa, ele deixou tudo por causa daquela moça. Paixão ou amor, sei lá. E essa moça, segundo ele, era assim muito linda. Ele virou realmente a cabeça. E ele falou que eles viviam muito bem, mas de repente, aquela moça foi tomada de uma dor de cabeça terrível. Tinha uma dor de cabeça que era uma coisa horrível. Ela não conseguia dormir. Ela batia a cabeça na parede, ela falava, eu vou arrebentar a cabeça, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E médico, e remédio, e isso, e aquilo e outro. E ele, né, gostava muito dela, ela gostava muito dele. E ele lembrou do Todo-Poderoso Rei da Glória. Eu me emociono agora como me emocionei naquele dia e toda a igreja se emocionou pelo Espírito Santo. Nada de baderna. Foi um sentimento de alma. E ele nunca tinha falado de Deus para aquela moça. Nunca tinha falado que foi crente, nem da palavra, nem de Deus, nem de nada. Ele só estava vivendo aquele amor. E numa noite ele ficou tão desesperado. E ele entrou no quarto dele e se ajoelhou e falou, Senhor, eu já não aguento mais essa vida. E eu sei que é alguma coisa e que eu preciso me redimir diante de Ti. E olha, Senhor, nossa situação, eu deixei tudo, casa, amigos, igreja, para viver com esta pessoa. E estava tudo bem, de repente, olha ela tomada dessa dor de cabeça. E eu sei, Senhor, que isto é para cumprimento de uma obra Tua, na minha e na vida dela. E ele disse que orou, e ele estava orando, e ela também entrou no quarto, viu que ele estava orando, e ela também se ajoelhou e ficou ali com ele. Eu não sabia talvez nem o que era. E ele estava agradecendo naquela noite que ele acabou de orar. E ela sentiu uma paz tão grande. E ela falou, nossa, você nunca me falou sobre isso. E aí ele começou a falar das coisas de Deus para ela. E começou a falar de quando ele frequentava a igreja, de quanto falou e foi falando e foi falando. E Deus fez, como diz lá, né, a obra na vida deles. Ela acabou indo para a igreja, ele também acabou voltando para a igreja. E quem proibiria esta obra, esta graça? Eles falam obra, eu diria esta graça. Então Deus tem os caminhos dele para fazer as coisas. Por certo, a igreja toda ficou falando daquele rapaz. Nossa, abandonou, e olha isso, e olha aquilo, e olha aquele outro. E ele, naquele momento, por amor àquela mulher, ele entrou no seu quarto e ele pediu ao Todo-Poderoso Rei da Glória que se ele ainda se lembrasse dele, que ele entrasse naquela vida, naquela casa, na vida daquela jovem, que libertasse ela daquela dor de cabeça. E foi a libertação do casal, e eles foram para a igreja, tanto que ele estava testemunhando ali nos microfones da igreja do Paulista, do Jardim Paulista, do nosso querido
e amado irmão Paulinho. Então era isso. Hora de parar, meu querido. Hora de parar. Dar lugar, né? Você já colaborou bastante, você já fez muito pela obra. Os tempos mudaram, as coisas estão mudando. E o mundo continua assim, e você já fez a tua parte, né? E daqui a pouco é eu, é você, meu querido, minha querida, irmã que também é idosa. E nós temos que entender que assim é a vida. E que assim é tudo debaixo do sol. Tá bom? Era isso. Maravilhosos momentos, maravilhosos cultos. E ultimamente, realmente, as coisas não estavam muito bem, né? Então, eu acho que foi uma coisa certa na hora certa, tá bom? Um beijão a todos vocês. Eu me emociono muito com as verdadeiras coisas do nosso Criador. E eu tenho um outro testemunho, aqui não vai dar tempo, que também ouvi lá, também de casal de jovem. Lindo, maravilhoso. Mas fica para uma outra ocasião. Deus é Deus e não é Deus de confusão. E Ele está na vida de todos que o buscam e de todos que o invocam. Na hora certa, na hora do perigo, do desespero. Galardoador e perdoador. Se não, ai de nós, né? Se não fosse assim. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Acho que Ele há de querer. Fui.